Olá, bom dia a você. Que tal começarmos o dia com uma leitura bíblica? E é isso que nós temos feito todos os dias. E especialmente agora, neste mês de março, temos lido o primeiro livro das Crônicas. E que tal começarmos hoje o capítulo de número 3? Vamos ao texto que nos diz assim: Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jesube ou Jusabe, Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías, os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Vemos aqui que o autor nos mostra que Davi, o rei Davi, teve alguns filhos enquanto era rei em Hebrom. Nós podemos ver lá no livro de 1º e 2º Samuel que antes de ser rei sobre todo Israel, Davi foi rei sobre Hebrom, primeiro na cidade de Hebrom, sobre o povo de Judá. E depois ele se tornou, depois de 7 anos e meio, é que ele se tornou rei de todas as tribos de Israel e unificou o reino. E então, quando tomou a cidade de Jerusalém, ele tornou esta cidade a sede do seu governo, a capital do reino de Israel. E antes de ir para Jerusalém, ele teve alguns filhos que foram listados aqui. Depois
que passou a reinar a partir de Jerusalém, ele teve outros filhos, tanto com a sua esposa, que era Batseba, como também com outras mulheres que eram suas concubinas. Mas nós temos que destacar aqui um desses filhos que foi nascido em Jerusalém, filho de Batseba, que é Salomão, pois foi a partir de Salomão que foi contada a linhagem real de Davi. Isso não quer dizer que os outros filhos tenham sido abandonados, mas o que nós queremos dizer é que a partir de Salomão é que vieram outros descendentes que se tornaram reis em Jerusalém sobre todo o povo de Israel e, por conseguinte, sobre os judeus. A partir do versículo de número 10, nós vemos a lista dos descendentes de Salomão que se tornaram reis em Jerusalém. E são estes: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, e depois de Josias, mais de um dos seus filhos, alguns dos seus filhos, não só um, é que se tornou rei por conta daquelas questões políticas que havia, tanto da disputa dos egípcios como também dos babilônios em relação à possessão do território de Judá. Por isso que nós vemos outros aqui também como reis. Mas depois destes aqui são apresentados nomes de pessoas que já eram conhecidas dos primeiros leitores do primeiro livro das Crônicas. Por quê? Porque o autor passa a descrever nomes de pessoas que foram para o exílio e de pessoas que nasceram no exílio da Babilônia. E são pessoas essas que os seus descendentes retornaram junto com os leitores deste livro para o território da Judéia, ou melhor, para o território de Canaã, que pertencia ao povo de Judá. Olhem só, o autor agora chegou a um ponto em que as pessoas já não tinham tantas dificuldades para identificar quem são essas pessoas. Eram pessoas próximas. E desta forma, então, ele completou o ciclo, vindo desde Adão até o dia presente. Então, não os nossos dias, mas os dias dos primeiros leitores do livro, que eram justamente os que retornaram do exílio para Canaã. Então, finalmente ele mostra, olha, estes que estão conosco são descendentes de Davi, que também são descendentes de Judá, que são descendentes de Abraão, que são descendentes de Adão. Então ele trouxe todo um panorama histórico, mostrando pessoas importantes que estavam na árvore genealógica desse povo. O que nós vemos pelos livros dos profetas e também pelo livro das crônicas é que o povo estava realmente desanimado, triste depois do seu retorno à terra. Por quê? Eles viram que a terra de Canaã, onde eles construíram um dia um reino, que era o reino de Israel, que foi dividido e se tornou o reino de Judá, esta terra estava destruída, desolada, e quem morava ali enfrentava muitas dificuldades. Portanto, o autor do livro das Crônicas traz a verdade a respeito da história deste povo para eles saberem que eles não são qualquer povo, eles são um povo de Deus, que precisa assim conhecer as suas origens e saber que Deus, ao longo das eras, tem sim caminhado com o seu povo, tem sim protegido o seu povo. Assim é conosco também. Nós que conhecemos o nosso Senhor e Rei, temos sido acompanhados por Ele. Sabe por quê? Porque Ele habita em nós e tem cuidado muito bem de nós. Precisamos aprender a lembrar aquilo que o Senhor já fez no passado, que tem feito também hoje, para que o nosso coração não se desanime, mas permaneça firme e alegre e fazendo aquilo que o Senhor nos comissiona. Que Deus abençoe seu dia.